Olá! Vamos agora ao 8º ano para uma revisão voltada para a segunda edição da prova Paraná 2023. O primeiro conteúdo abordado é Economia Colonial, Leis e Controles da Inglaterra, e ele trata do descritor 30. Então, nesse período, a economia da Inglaterra estava passando ali por uns perrengues, e para recuperar essa economia, a Inglaterra passou então a aumentar os impostos das suas 13 colônias, que depois viria a ser os Estados Unidos. Lembrando que até então essas colônias elas tinham ali uma certa autonomia, uma certa liberdade. Só que isso muda a partir do momento então que a Inglaterra vai usar essas colônias para melhorar sua situação econômica. Então ela vai impor ali uma série de leis, e também taxas. A primeira é a lei do açúcar, que vai elevar ali, vai subir o imposto sobre o açúcar, sobre os derivados da cana, os artigos de luxo, o vinho, o café, e também vai estabelecer que os colonos só poderiam comprar o açúcar que vinha das Antilhas inglesas, e obviamente esse açúcar era mais caro. Depois a gente teve a lei do selo. Essa lei então ela determinava que todos os documentos, contratos, jornais, cartas, tudo, enfim, todos os documentos públicos lá das colônias tinham que ter um selo real. E esse selo, obviamente, ele era cobrado. Logo após, nós tivemos também a lei do chá. Então, essa lei ela mexe muito com o monopólio, o monopólio do comércio do chá. Então, da onde viria, de que local viria o chá, então, consumido nas 13 colônias? Viria, então, especificamente pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Também tivemos as leis intoleráveis. Só que as leis intoleráveis, antes de explicar o que elas foram, a gente tem que falar um pouquinho sobre a festa do chá de Boston. Então, o que foi esse Boston Tea Party, essa festa do chá? Foi um episódio onde alguns colonos que faziam parte ali de uma sociedade secreta chamada Filhos da Liberdade, então eles estavam extremamente revoltados aí com esse monte de imposto, com essas novas leis. Então eles vão se disfarçar de indígenas, vão invadir alguns navios ingleses que estavam ali no porto de Boston e vão atirar toda a carga de chá desses navios no mar. A partir desse momento surge nos colonos esse desejo, essa vontade da independência, de se tornar ali independente ali da Inglaterra. E agora então, voltando novamente nas leis intoleráveis, elas têm tudo a ver com esse episódio, com a festa do chá de Boston. Porque foi depois desse episódio que a Inglaterra resolveu então interditar esse porto até que os prejuízos causados por esses colonos, por esses filhos da liberdade, por essa sociedade secreta, fossem pagos. Essas leis elas também determinaram a ocupação militar ali de Massachusetts, pelo exército inglês. Os colonos também não tinham direito de se reunir e também todo colono preso seria julgado lá na Inglaterra, seria enviado então para ser julgado lá na metrópole, lá na Inglaterra. O nosso próximo conteúdo é o movimento de independência e a Constituição dos Estados Unidos, então ele trata ali do descritor 16. Então, a primeira coisa que vocês devem se lembrar é que todo esse movimento pela independência das 13 colônias, ele foi inspirado no iluminismo, naquelas ideias de igualdade, liberdade, fraternidade. E nas colônias, então, foram criadas diversas sociedades secretas que vão seguir o modelo lá dos Filhos da Liberdade, aqueles que atiraram ali o chá no mar. Todas essas sociedades eram inspiradas pelas ideias iluministas. Então, seguindo essas ideias iluministas, vai haver 2 congressos, O primeiro congresso continental, que ocorreu lá em 1774, ele contou com quase todas as colônias, menos a Geórgia. A Geórgia não participou. E nesse congresso, eles só queriam ali o fim das leis intoleráveis, eles não estavam falando ainda em independência. Já no segundo congresso continental, que vai acontecer de 1775 a 1781, todas as colônias elas vão participar. E lá já se decide pela independência. Então eles vão decidir entrar em guerra ali contra a sua metrópole, contra a Inglaterra. E o líder do exército foi o George Washington. Então vai haver essa guerra pela independência, onde de um lado nós tínhamos os patriotas, que eram os colonos, versus ali os casacas vermelhas, os ingleses. As 13 colônias conseguem vencer essa guerra e vão criar ali a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que foi criada pelo Thomas Jefferson. E essa Declaração de Independência, ela também foi inspirada nas ideias iluministas. Os Estados Unidos, então, as 13 colônias passam a ser os Estados Unidos, que se torna uma república federalista e presidencialista. Então, sobre os Estados Unidos, é isso. A revolta, então, de Tupac Amaru. Trabalha o descritor 23. Em novembro de 1780, o Gabriel Condorcanqui, que era ali um curaca, um líder de um povoado indígena,
ele passa a adotar o nome de Tupac Amaru. Então isso não era o nome dele, né? Ele se chamava Gabriel. Então Tupac Amaru é o nome de um antigo imperador inca, né? Que resistiu ali aos espanhóis lá no século XVI. Então, por que ele passa a adotar o nome de Tupac Amaru? Porque nessa época, esse vice-reino, né, que pertencia ali à Espanha, ele pagava vários impostos, né? Os impostos estavam muito altos, tinha a obrigatoriedade da mita. Então, esse líder, né, o Tupac Amaru II ou o Gabriel Condorcanqui, ele vai reunir milhares de pessoas, né? E são pessoas ali humildes, indígenas, né, que eram obrigados a trabalhar nas minas, mestiços, negros que eram escravizados. Então ele vai lutar por esse pessoal, né, para melhorar a situação desse pessoal. Os rebeldes, então, eles vão chegar a obter várias vitórias ali, vão ganhar alguns confrontos com os espanhóis. Mas a Espanha envia reforços, né, e acaba então vencendo essa revolta. E o líder, né, esse Tupac Amaru, o segundo, ou Gabriel, ele foi enforcado em praça pública e depois foi esquartejado. Então, para quê? Para servir de exemplo, tá? Então, foi uma revolta que vai acontecer ali no vice-reino do Peru, que era então ali parte da colônia americana, que pertencia ali à Espanha, e essa foi a revolta, então, de Tupac Amaru. O território paranaense no período colonial, e ele trata do Descritor 11. Bem resumidamente, pelo Tratado de Tordesilhas, a maioria do Paraná pertencia à Espanha. Do lado espanhol foram fundadas ali várias missões jesuíticas, todas ali à margem dos rios. E os paulistas, então, depois vão receber autorização para explorar essas riquezas mais ao sul ali da capitania de São Vicente. E ao longo, né, dessas expedições, dessas bandeiras, né, esses bandeirantes vão acabar atacando e destruindo essas antigas reduções jesuíticas, né, e escravizando parte dos indígenas que eles encontravam nessas reduções. Então essas vilas aí, né, dessa parte do Paraná espanhol, digamos assim, aos poucos também elas vão se esvaziando. Agora vamos para o Paraná português, né? Então, as primeiras iniciativas de povoamento ali do litoral do Paraná, elas começam com expedições que estavam buscando o quê? Metais preciosos, tá? Então, vai se descobrir o ouro de aluvião. Esse ouro de aluvião ele vai levar várias pessoas, né, para essa região, né? E ali vai ser fundado, então, Paranaguá, lá em 1748. A fundação de Paranaguá está ligada diretamente ali à questão do ouro de aluvião. Só que, óbvio, né, esse ouro não dura para sempre. Então, vai cada vez diminuindo até, né, praticamente desaparecer. E vai ser descoberto o ouro em Minas Gerais. Então vai haver todo esse deslocamento desses garimpeiros, desses mineiros, né, que vão em busca desse ouro lá em Minas Gerais. E aqui no Paraná vai se desenvolver a pecuária, né? No sul do Brasil vai se desenvolver a pecuária, com o tropeirismo, que são aquelas pessoas ali que usavam as mulas, transportavam gado e mercadorias mesmo de uma região para outra. Ao longo do caminho por onde esses tropeiros passavam, toda a parada que eles faziam para descansar, vai começar a se originar ali vilas, depois cidades. Então o tropeirismo está ligado ao desenvolvimento de várias cidades aqui no Paraná. Vamos agora então para a conjuração mineira. Então do Paraná nós vamos para Minas Gerais. O descritor abordado aqui é o D31. Então, a partir de 1760, essas jazidas de ouro, né, que foram encontradas em Minas Gerais, elas vão começar a se esgotar, porque vocês sabem, né, o ouro não é eterno. Então, apesar disso, o governo português vai continuar cobrando ali pesados impostos, porque ele tinha aquela ideia de que as pessoas estavam literalmente escondendo o ouro ali, né? Então, quais impostos eram esses cobrados pela coroa portuguesa? Havia o quinto, né, que correspondia ali a 20% de todo o ouro que se extraía, deveria ser entregue à coroa portuguesa, né? Era uma forma de imposto. Então, esses 20% de todo o ouro virava imposto e deveria ir para as mãos da coroa portuguesa. Também havia a derrama, que era ali um imposto cobrado a todos os cidadãos ali das regiões que eram mineradoras. Então, tinha que cobrir ali uma cota mínima por ano de ouro, que equivale ali mais ou menos 1.500 quilos. E caso não fosse atingida, os agentes ali da coroa acabavam entrando nas casas e acabavam levando tudo ali de valor. E a derrama causava um medo, um pânico gigantesco ali na população das regiões mineradoras. Então alguns colonos vão se reunir, a maioria ali era da elite, eles vão começar a planejar uma rebelião que foi muito influenciada também pelas ideias iluministas e pela própria independência lá dos Estados Unidos.
Então o que essas pessoas desejavam? Separar Minas Gerais do resto do país, né? Criar ali uma república. Queriam também o perdão de todas as dívidas das pessoas envolvidas, criar uma universidade ali em Vila Rica, né? Uma casa da moeda, instalar manufaturas, porque até então não poderia ter manufaturas no Brasil, né? E sobre a escravidão, eles não tinham ali um consenso, né? Não se decidiam muito bem sobre a escravidão. Se deveriam acabar com ela, se deveriam continuar, enfim. Só que essa rebelião ela nunca chegou a ocorrer. Eles planejaram, mas não chegou a ocorrer, porque ela foi delatada. O principal personagem que a gente tem na Inconfidência Mineira foi Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier. E ele também foi o único, né, de todos os participantes, né, que estavam participando aí, planejando essa revolta, foi o único que foi punido com a morte. Ele foi enforcado e esquartejado. Então, por que, né, uma forma tão violenta assim de morte? Para servir de exemplo. E ele, né, foi acusado de traição à coroa, né, de lesa majestade que a gente fala. Vamos agora para a vinda da família real e a abertura dos portos, que trabalha do escritor 14. Então a família real, a corte portuguesa, ela vem fugindo de Napoleão, toda aquela parte que nós já estudamos. Eles chegam ao Brasil em 1808. Foi uma viagem difícil, enfim. Então desembarcaram lá em Salvador em 22 de janeiro e no dia 22 de fevereiro eles rumam então ao Rio de Janeiro. Eles ficam ali um pouquinho mais de um mês só em Salvador, na Bahia. Então o Dom João, enquanto ele estava, né, em Salvador, ele assina um decreto lá em 28 de janeiro, onde ele abriu os portos brasileiros para o comércio com as nações amigas, né, com a Inglaterra. Então, até então, havia aquilo do pacto colonial, né, que a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Com esse decreto, há esse rompimento com o pacto colonial. Então, a partir de agora, vai haver literalmente ali uma inundação de produtos ingleses no Brasil, né. Com a abertura dos portos, Dom João assinou também o Tratado de Comércio e Navegação, onde ele assina, obviamente, com a Inglaterra, né? E esse tratado estabelece ali os impostos, né? Os valores sobre os produtos, né? Que acabam entrando no Brasil. Então, através dele ficava estabelecido o quê? Que a Inglaterra, né? A taxa da Inglaterra para poder vender os seus produtos aqui no Brasil era de 15%. Já os produtos portugueses chegavam com 16% de impostos. E dos demais países, daí já aumentava um pouco mais, né? O imposto girava em torno ali de 24%. A administração joanina, mudanças no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco nesse conteúdo sobre o governo do Dom João. Esse conteúdo trabalha do escritor 13. Então, com a vinda da família real, né, eles vão se estabelecer aonde? No Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro passa a ser ali a sede do Império Ultramarino Português. Então, de colônia, o Brasil passa a ser centro administrativo, né? Para acomodar todas essas pessoas que vieram, né? Alguns historiadores falam ali em cerca de 15 mil pessoas, enfim. O Rio de Janeiro, como sede, ele teve que passar por uma reforma urbana, ruas tiveram que ser alargadas, enfim, um monte de coisa lá teve que ser feito para poder acomodar toda essa gente. E o Dom João vai acabar criando ali, né, o Conselho de Estado, a Intendência da Polícia, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a imprensa, a Biblioteca Real, Faculdade de Medicina, Direito, Belas Artes, enfim, ele tem que criar toda uma estrutura que o Brasil ainda não dispunha. Só que o Napoleão ele foi derrotado em 1815 e havia ali toda uma pressão dos portugueses para que o Dom João voltasse, né, para que a família real voltasse lá para Portugal. Só que ele decide manter toda a corte aqui no Rio de Janeiro. Então, para justificar essa decisão, o que ele faz? Ele eleva a categoria do Brasil agora à condição ali de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, nesse momento, não éramos mais apenas uma colônia. O Brasil já não era mais colônia e a corte portuguesa estava toda enraizada aqui e queria ficar aqui no Brasil, né? Então, esse momento onde a corte está se estabelecendo uma antiga colônia, né, a gente chama ali de interiorização da metrópole. O nosso último conteúdo é a insurreição pernambucana. E esse conteúdo trabalha do escritor 31. A insurreição pernambucana, então, ela foi um movimento de caráter separatista. Lembre-se que nesse momento haviam ali revoltas separatistas, revoltas nativistas, e essa também foi uma revolta separatista, como foi também a Conjuração Mineira. O que aconteceu, né, nessa revolta? Então, qual foi o motivo? Cobrança também de impostos muito altos, né? Temos que lembrar que a corte está no Brasil, então os impostos subiram, enfim. E havia também um controle do comércio, né, daquela região que estava nas mãos dos portugueses.
E junto com tudo isso ainda havia fome, né? Tinha ocorrido uma seca, né? Uma produção agrícola muito baixa, então tudo isso fez com que essa população de Pernambuco se revoltasse. E todo esse centralismo político, né, econômico, então aonde estava o centralismo no Brasil? Estava no Centro-Sul. A região do Nordeste ela acaba então perdendo, né, esse centralismo político e econômico, que antes era dessa região. Então, os rebeldes pernambucanos, né, eles vão chegar a expulsar o governador lá de Pernambuco, vão chegar, né, então essa revolta ela sai do papel, ela ocorre de verdade, vão proclamar ali uma república, vão separar, né, Pernambuco de Portugal e do Rio de Janeiro, vão implantar ali um governo provisório, formado por pessoas de diversas classes sociais diferentes. Essa ação, né, não vai ficar só ali em Pernambuco, vai influenciar também os paraibanos, os potiguaras, os cearenses, né, a tomar o poder também nas suas províncias. Esses rebeldes também ali não sabiam muito bem o que fazer quanto à escravidão, né, alguns queriam acabar com a escravidão, outros queriam que ela permanecesse, enfim. Isso acabou enfraquecendo o movimento, porque algumas pessoas que participavam eram proprietários de terras e eles temiam o haitianismo, que é aquele medo ali que ocorresse no Brasil, o que ocorreu no Haiti, né? As revoltas de escravos tomando poder, enfim. Então, mesmo enfraquecido, esse movimento, essa república, né, em Pernambuco, ela chegou a durar 74 dias. Mas, né, o Dom João enviou ali tropas que acabaram reprimindo muito violentamente nesse movimento, acabam com esse movimento, condenando ali alguns membros à morte na forca, né, pelo crime também de lesa majestade, ou seja, de traição à coroa portuguesa. E é isso, pessoal. Desejo a todos uma boa prova, estudem, se concentrem e arrasem. Tchau, tchau!